Boa noite. Papa vai à Bélgica e Luxemburgo para falar sobre paz, migrações e eventos climáticos. Secretário de Estado do Vaticano discursa na ONU sobre necessidade da paz e o fim das armas nucleares. Presidente Lula afirma que situação em Gaza é uma das maiores crises humanitárias da história recente. A repercussão do conflito que deixou centenas de mortos no sul do Líbano. O governo prepara a proposta para proibir o uso de celular nas salas de aula. Justiça Eleitoral de Minas Gerais prepara mais de 55 mil urnas para as eleições do dia 6 de outubro. No Supremo Tribunal Federal, especialistas falam sobre lei do marco temporal. Nossa Senhora das Mercês, a história da devoção que se espalhou pelo mundo. O Canção Nova Notícias está começando, jornalismo a serviço da vida e da esperança. Paz, clima, migrações. Alguns dos temas que serão tratados pelo Papa Francisco na viagem apostólica de número 46, que fará esta semana a Bélgica e Luxemburgo. Os detalhes da viagem do Papa Francisco ao coração da Europa foram divulgados pela imprensa do Vaticano. Os dois países, Bélgica e Luxemburgo, são sedes das instituições financeiras e administrativas da União Europeia. A viagem começa nesta quinta-feira, dia 26, e vai até domingo, 29. Entre os assuntos estão a paz, como tema central, pois o continente europeu teme ser atingido por um conflito armado, além das migrações, emergência climática e o futuro dos jovens. Ao olhar para a secularização e indiferença presentes no mundo de hoje, Francisco deve falar do papel do cristianismo na sociedade, da contribuição da educação cristã e sobre os abusos feitos por membros de instituições católicas, em especial o caso do bispo emérito de Bugres, Roger Van Geluve, de 87 anos, demitido do estado clerical em março passado por violência, inclusive contra menores. O Santo Padre segue os passos de João Paulo II e se encontrará com estudantes e professores universitários. Francisco estará com membros da igreja, incluindo os jesuítas, congregação que o formou. Outra atividade da viagem será a missa de beatificação da venerável Ana de Jesus, carmelita, que foi diretora de um mosteiro de Bruxelas por 14 anos. Assim como Francisco, ao longo dos séculos, muitos outros espalharam sementes do cristianismo nos dois países. Na Bélgica, hoje moram cerca de 8 milhões e 400 mil católicos. Já na pequena Luxemburgo, são menos de 300 mil. O desafio é testemunhar a fé numa Europa onde o cristianismo é menos conhecido do que no passado. Receber o Papa pode significar a renovação do ânimo das duas comunidades europeias, que acolherão com alegria e força a mensagem cristã. O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, participa da edição de número 79 da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Em seu discurso nesta segunda-feira, o representante do Papa Francisco fez amplas referências à realidade atual. Indicou o diálogo, a eliminação da pobreza e a regulamentação da inteligência artificial como passos para construir o futuro. Parolin também fez questão de ressaltar as reservas da Santa Sé sobre os conceitos utilizados no Pacto para o Futuro relativos ao aborto e ao gênero. Ainda na Assembleia Geral da ONU, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou a série de discursos dos chefes de Estado nesta terça-feira. Entre outros temas, Lula disse que a situação em Gaza é uma das maiores crises humanitárias da história recente. Em seu discurso, Lula abordou os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia, criticando o crescente gasto militar global. Ressaltou que esses recursos poderiam ser melhor utilizados no combate à fome e à mudança climática. Lula alertou para a grave crise humanitária em Gaza e na Cisjordânia, afirmando que o direito de defesa se tornou em direito de vingança. Sobre a Ucrânia, o presidente brasileiro reiterou a necessidade de diálogo entre Ucrânia e Rússia, lembrando que nenhuma das partes conseguirá seus objetivos apenas pela via militar. O presidente brasileiro também criticou as sanções a Cuba e enfatizou a urgência de restaurar a ordem no Haiti.
defendeu uma reforma na ONU, especialmente no Conselho de Segurança, enfatizando a falta de representação da América Latina e da África. Além disso, Lula abordou a crise climática, alertando que o planeta não pode esperar mais por ações efetivas. Acrescentou a necessidade de enfrentar a fome, mencionando que há alimentos suficientes no mundo, mas as escolhas políticas são o principal obstáculo. Finalizou pedindo por uma governança global que evite tragédias futuras, pois o mundo não pode esperar por outra guerra para agir. O conflito entre Israel e o grupo Hezbollah se arrasta desde 1982, quando as forças israelenses tomaram o território libanês. Naquele período, a operação de Israel causou a morte de mais de 17 mil pessoas em Beirute. Neste ano, operações militares agravaram a situação no sul do Líbano, deixando cerca de 600 mortos, sendo dezenas de crianças e mulheres. Veja na reportagem. Em 2024, depois de quase 12 meses de guerra contra o grupo militante palestino Hamas em Gaza, o foco tem mudado da fronteira sul para norte, onde o Hezbollah tem disparado foguetes contra Israel. Já são mais de 558 mortos. Diferente do Hamas, ele tem uma estrutura militar muito maior, com muito maior capacidade de atuação e a gente tinha todo esse processo, muitas vezes ataques vindo do Líbano para o território israelense, como também do Iêmen com os Houthis. No Brasil, é possível encontrar muitos residentes libaneses que conseguiram fugir da guerra, mas foi preciso deixar para trás os familiares. Quando tinha 18 anos, eu vim para o Brasil pela primeira vez. Lá tem minha família, tem minhas filhas, meu irmão, sobrinhos. Só temos Deus mesmo, Deus, Ele que é o nosso Salvador. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no Brasil se encontra a maior comunidade de libaneses e descendentes fora do Líbano. Cerca de 10 milhões residem aqui no país e quase 21 mil brasileiros moram no Líbano. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, a Embaixada do Brasil em Beirute tem prestado assistência e orientações devidas à comunidade brasileira. Inclusive, hoje, o governo brasileiro começa a reunir dados dos moradores e parentes de primeiro grau. E na capital paulista, o eparca maronita Dom Edgar deixa uma mensagem de esperança para as vítimas dos conflitos. A guerra nunca é uma solução para qualquer problema. A solução é comunicar e aceitar o outro, viver, como o Papa Francisco fala, essa convivência de fraternidade. Vamos viver nessa terra, viver em paz, como Jesus Cristo fala, a paz dou para você. A guerra na faixa de Gaza mudou radicalmente a vida de milhares de pessoas. Em meio ao barulho das bombas e escombros, é possível encontrar histórias de pessoas que não desistem e também encontram formas de ressignificar a própria vida. Uma dessas histórias é a de um alfaiate palestino, contada na reportagem de Wallace Andrade. Como um bom alfaiate, Raed Saed sempre teve facilidades para sustentar a família, até que a guerra entre Israel e Hamas mudou para sempre o rumo de sua história. Os bombardeios deixaram todos na faixa de Gaza mergulhados em uma grave escassez de alimentos, combustíveis e energia elétrica. Foi então que Raed percebeu que suas habilidades iam além do manuseio da máquina de costura. Para manter seu negócio funcionando, o alfaiate palestino usou a criatividade e encontrou um novo caminho. Não há energia alternativa e não há eletricidade ou qualquer outra coisa. Começamos nossa nova jornada usando novas soluções. A nova solução veio com o auxílio do filho e de uma bicicleta.
Peguei a bicicleta e adicionei uma correia de tecido na roda para fazê-la girar. Depois disso, pedi a meu filho: trabalhe comigo para podermos comer e beber. Antes da guerra, Saad tinha uma fábrica de costura e empregava 20 trabalhadores. Eu costumava importar e exportar todos os dias. Eu costurava para judeus em Israel. Eu costurava roupas femininas, roupas de meninos e meninas. Eu fazia isso diariamente. Por causa da guerra, Saad e a família já foram obrigados a se deslocar 4 vezes. Os ataques destruíram quase tudo deles, mas a força de vontade e a esperança do Al-Fayat foram preservadas. A guerra devastou os relacionamentos que tinha, mas o sonho de paz permanece. No próximo bloco, o assunto: exposição por especialistas no STF sobre a lei do marco temporal. E o governo prepara a proposta para proibir o uso de celular nas salas de aula. Há menos de 2 semanas para as eleições municipais, Minas Gerais vive uma semana de preparação das urnas para as votações de 6 de outubro. Por todo o país, os dias são de muito trabalho para que tudo esteja pronto para as eleições municipais no dia 6 de outubro. Em Minas Gerais, durante toda essa semana, mais de 55 mil urnas estão sendo preparadas por servidores da Justiça Eleitoral. Na capital mineira, a preparação acontece nesse centro de apoio do Tribunal Regional Eleitoral. Essa preparação é a inserção dos dados para a votação. Esses dados são todos os candidatos do município de Belo Horizonte e os eleitores de cada uma da seção. Então, as urnas são preparadas e identificadas com o número da seção, porque ali estarão os eleitores daquela seção. Cada zona eleitoral, cada município está dando carga em datas específicas. Então, começamos agora em Belo Horizonte e no interior, cada juiz marca a sua data com o mesmo procedimento que é em Belo Horizonte. O processo é feito urna a urna de forma manual e sem conexão com a internet. Tudo isso para garantir a segurança no resultado da votação. As urnas não têm nenhuma conexão de rede. Não tem Wi-Fi, não tem rede cabeada, não tem GPS, não tem Bluetooth. Então, nenhuma conectividade. Tanto que o procedimento que vocês provavelmente já acompanharam foi a geração das mídias para que fosse dado esse trabalho daqui hoje, e através dessas mídias, que são um tipo de pendrive, a gente está levando as informações para cada uma das urnas individualmente. Então isso demonstra que não há conectividade de rede, facilita, não é o modo mais simples, mas é o modo mais transparente para a população para garantir essas questões. O procedimento é acompanhado por diferentes entidades fiscalizadoras credenciadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral ele fiscaliza todo o processo eleitoral, né? E nesse período da lacração das urnas, nós fiscalizamos também, junto com os demais partidos, juntos com as coligações, com os fiscais dos partidos. E as urnas são lacradas para mostrar que no dia da eleição estarão invioladas. Desde essa preparação passam a ser monitoradas 24 horas e acompanhadas até na hora da votação. Em Minas Gerais, mais de 16 milhões de mineiros devem ir às urnas no primeiro domingo de outubro. O Supremo Tribunal Federal deu continuidade às audiências sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A repórter Camila Castro está na Suprema Corte e atualiza os detalhes. Boa noite, Camila. Boa noite, Reinaldo, e a todos. A audiência de conciliação sobre a lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas foi realizada pelo Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira, quando especialistas indicados pelo Congresso, governo e também Confederação Nacional de Municípios apresentaram alguns obstáculos, mas também propostas para resolver os processos para demarcar e indenizar por invasão os povos indígenas. Foi o segundo encontro sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, depois que a articulação dos povos indígenas do Brasil se retirou deste processo, argumentando que os direitos dos indígenas são inegociáveis. O marco temporal que limita o direito às terras indígenas, aquelas ocupadas até 5 de outubro de 1988, foi considerado inconstitucional pela Suprema Corte no ano passado. Apesar da ausência dos membros da articulação dos povos indígenas, Mendes decidiu então dar continuidade aos debates. Ele afirmou que nenhuma parte pode paralisar
os trabalhos. As reuniões seguirão até 18 de dezembro, permitindo tempo ao Congresso Nacional para aprovar uma proposta de emenda à Constituição que confirme, então, a tese do marco temporal. Em dezembro passado, o Congresso derrubou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reforçando a polarização em torno do tema. Boa noite. Boa noite para você, muito obrigado, Camila. Olha, o Ministério da Educação prepara um projeto de lei para proibir o uso do telefone celular nas salas de aula de escolas públicas e privadas. Redes municipais e estaduais de diversas regiões já adotam algum tipo de restrição ao uso do aparelho. Países como França, Finlândia, Alemanha e China, entre outras nações, já baniram os aparelhos das escolas. No Brasil, ainda não há uma norma obrigatória, mas uma pesquisa realizada pelo Instituto TIC Educação revelou que 28% das instituições de educação do país proíbem o uso de celulares. 5 estados e o Distrito Federal já adotaram restrições para o uso de celulares em salas de aula. No Rio de Janeiro, a proibição veio após uma consulta pública com a aprovação de 83% dos entrevistados. Para permitir o controle nas redes educacionais, o Ministério da Educação avalia enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional sobre o tema. Nesta escola particular do Distrito Federal, o uso do celular é proibido. Todas as salas contêm avisos da proibição com base na lei distrital. A coordenadora da escola também é pesquisadora do tema e afirma que os alunos ainda não estão preparados para usar o celular de forma consciente. A escola, como espaço de interação social, necessita proporcionar aos alunos que eles possam conviver, brincar, conversar, dialogar, e o uso do celular tem feito com que os nossos alunos, o uso indiscriminado, com que eles fiquem mais tímidos, mais retraídos, não partilhem tanto, não colaborem tanto. O Sindicato dos Professores de Escolas Públicas do Distrito Federal defende a elaboração de regras. A gente precisa ter essa participação, essa utilização desses equipamentos tecnológicos em sala de aula, mas a gente precisa saber como usar para que ele realmente seja uma ferramenta propositiva. Vanessa tem 2 filhas em idade escolar e aprova a restrição dos aparelhos eletrônicos nos colégios. E as 2 não têm acesso ao celular. E eu acho que isso é muito bom porque ativa ainda mais a criatividade delas. Então, elas não têm acesso a celular, não têm acesso a tablet. A Arquidiocese de Juiz de Fora, em Minas Gerais, realiza um trabalho de catequização. Apresenta os detalhes e os símbolos da Catedral Metropolitana às crianças. No último sábado, a formação foi conduzida pelo arcebispo Dom Gil Antônio Moreira. Confira no Você Repórter com César Leone. A catequese da Catedral Metropolitana de Juiz de Fora viveu uma tarde de sábado muito especial em um encontro com o arcebispo Dom Gil Antônio Moreira. Na ocasião, o pastor arquidiocesano tratou com as crianças sobre o tema da fé, além de explicar o significado das pinturas e imagens presentes na catedral. Nós fazemos um encontro das crianças com o arcebispo. Todos os anos temos feito esse encontro, passamos aqui 1 hora reforçando partes da catequese mais importantes e eles também perguntando para conhecer um pouco a catedral, o simbolismo, né, da nossa catedral, que é linda, formato de cruz. Quem entra na igreja entra no mistério da cruz. Depois tem vários símbolos desenhados, pintados, também os símbolos arquitetônicos. A gente explica para as crianças em linguagem infantil para que elas possam ir acostumando com o ambiente da casa de Deus e vivendo seu encontro com Jesus. Atualmente, na nossa catequese, nós estamos com 18 turmas, um total de 230 inscritos. Um trabalho muito bonito, já realizado há muitos anos aqui em nossa casa-mãe, a Catedral Metropolitana. Uma tarde muito especial na qual Dom Gil narra todos os presentes, os símbolos, as imagens, os desenhos presentes aqui na nossa catedral, contando a história da nossa igreja particular de Juiz de Fora e a nossa história de fé. Esse é o 4º ano que o Dom Gil está com a gente e a cada ano
A gente sente, né, na fala das crianças, dos pais, da família, de como é importante a gente ter o nosso pastor entre a gente. E eles descobrem, né, um pai. Após o momento da catequese, que acontece tradicionalmente aqui na Catedral, as crianças e os seus familiares têm a oportunidade de participar do momento ápice da fé cristã, a Santa Missa, também presidida por Dom Gil Antônio Moreira. Bom, eu achei que foi muito legal a catequese, que ele ensinou as coisas da igreja, né, que é importante a gente saber, e nos ensinando e ajudando a gente a caminhar em direção ao céu, que é o nosso objetivo. Bom, eu achei que foi muito legal. Ele falou de um jeito que deu para entender muito bem. Eu também gostei muito que ele explicou da igreja. E também ele explicou também que é muito importante a gente chegar na igreja e conversar com Jesus. Foi muito legal. Daqui a pouco, a inauguração de um canal de TV católica na África. E veja também o resgate de uma menina numa floresta com auxílio de drones. No continente africano, a evangelização pelos meios de comunicação ganhou um novo aliado. Um canal de televisão católica foi inaugurado em Benin. Confira no Você Repórter, enviado pela jornalista Cristiane Henrique. No continente africano, no Benin, um novo canal católico está conquistando os corações e a atenção de todo o país. A Lumen Christi TV começou recentemente suas transmissões com o objetivo de anunciar o Evangelho e transformar a sociedade beninense e africana. A emissora, que percorreu uma jornada de 14 anos até ser lançada, iniciou sua programação online e em breve estará disponível pela televisão digital terrestre. No Benin, onde 65% da população é católica, a chegada de uma TV voltada para a evangelização e a formação só faz crescer cada vez mais a unidade dos cristãos locais. A Lumen Christi tem como missão evangelizar, formar, mas também trazer as expressões das comunidades locais que são até mesmo desconhecidas entre os cristãos. O arcebispo de Cotonou, Dom Rógero Umbedi, foi um dos principais apoiadores da iniciativa. Ele destacou que a missão da Lumen Christi TV é crucial para a evangelização do Benin, reforçando valores de justiça, paz e convivência e unidade. A inauguração do canal foi marcada pela celebração da Santa Missa, reunindo centenas de fiéis que celebraram com alegria e gratidão a Deus por este grande presente para a igreja local. Agora, a Lumen Christi TV busca se consolidar tanto em audiência quanto financeiramente para continuar sua missão de levar a palavra de Deus a cada lar beninense. Um grande desafio, mas que só tem encorajado cada vez mais a igreja do país. Nos Estados Unidos, uma menina resgatada numa floresta de Louisiana com auxílio de drones especiais. Um dos assuntos em destaque no mundo nesta terça-feira. Peyton Santinhan foi localizada na floresta de Duberlin, a uma distância de 1,5 km de casa. A descoberta aconteceu 24 horas depois que a garota se perdeu na mata. As imagens térmicas do drone só foram divulgadas hoje e mostram o resgate da menina de 10 anos por volta das 11 da noite do dia 11 de setembro. No México, o furacão John virou tempestade tropical na cidade costeira de Lázaro Cárdenas. Moradores da região foram alertados para se protegerem dos ventos de 193 km por hora. Imagens de satélite mostram a tempestade tropical se movendo pelo leste do Golfo do México. O Centro Nacional de Furacões emitiu alerta para os moradores da Flórida, pois o fenômeno será intenso e há riscos de morte. Na Argentina, bombeiros e voluntários com auxílio de aeronaves combatem os incêndios florestais na região norte de Córdoba. O fogo já destruiu uma área equivalente a 16 mil campos de futebol. Mais de 700 bombeiros estão envolvidos. 2 suspeitos de iniciarem os incêndios foram presos, um deles com 10 litros de gasolina. O
seco ganha força sobre o centro-oeste e sudeste. O calor e a baixa umidade do ar atingem a maioria das áreas. No centro-oeste, a umidade relativa do ar atinge índices críticos, como vocês podem ver aqui, de 15% na região de Goiânia. A região pode ter pancadas de chuva pontuais ao norte e oeste de Mato Grosso. Indo para o sudeste, os ventos do oceano formam nuvens carregadas sobre o Espírito Santo, como vocês podem ver nesta área verde aqui do mapa. Nas demais áreas, o dia será ensolarado e seco. Eu chamo a atenção para o sul, porque a quarta-feira pode ter chuva pesada sobre o Rio Grande do Sul. No Paraná e Santa Catarina, o tempo segue firme, mas encoberto. Tempo quente e úmido no Amazonas, Acre, Roraima e em partes do Tocantins e também do Pará. Pancadas de chuva são previstas nestes locais durante a tarde. Como vocês podem ver aqui, a região que está toda em verde do mapa é chuva. No interior nordestino, o tempo segue seco e nada de chuva. No litoral do Nordeste, ela pode chegar no fim do dia. Vamos conferir as temperaturas para esta quarta-feira. Mínima de 17 graus em Porto Alegre, máxima de 23, mínima de 24 graus em Salvador e máxima de 26. Em meio a tantas lutas diárias, homens e mulheres de fé têm os anjos como intercessores e companheiros de proteção. É assunto do aprofundamento de angiologia na Canção Nova, em 25 e 26 de setembro. Oportunidade para conhecer mais sobre eles, que, segundo o Papa Francisco, são uma porta para a transcendência, para o encontro com Deus. O tema Anjos Companheiros no Combate Espiritual indica a direção para o aprofundamento sobre angeologia. Uma oportunidade para que os fiéis possam aprofundar o conhecimento no ramo da teologia que estuda os anjos. Catherine, quais serão as temáticas abordadas neste evento? Neste evento nós vamos abordar os arcanjos de forma específica, bem particular. Nós vamos falar sobre o arcanjo São Miguel, São Gabriel, São Rafael e também vamos falar sobre a hierarquia entre os anjos. E ele é um evento pago. Para participar, a pessoa pode se inscrever entrando no site eventos.cançãonova.com e lá estará um link sobre aprofundamento de angiologia. Os pregadores serão Rafael Brito, Moisés Rocha e também o Dom Devair, que é bispo de Piracicaba. Obrigada, Catherine. De Cachoeira Paulista, Juana Cruz, para o Canção Nova Notícias. Pois é, o Papa Francisco expressou em uma de suas homilias que o anjo da guarda existe e não é uma doutrina fantasiosa, mas um companheiro que Deus colocou ao lado do homem no caminho da vida. Disse que os anjos lutam contra as ações malignas e nos defendem. O Santo Padre assegurou que o anjo da guarda está sempre conosco e, portanto, respeitemos, portanto, ele disse, a sua presença e escutemos a sua voz, porque ele nos aconselha. Nós estamos com 69% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de setembro. Seja evangelizador conosco, doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua fidelidade. Olha, a seguir, o inesperado da primavera na vida comunitária da Canção Nova. E veja também Nossa Senhora das Mercês, a devoção que se espalhou pelo mundo. Há 816 anos era instituído o título de Nossa Senhora das Mercês. Nossa equipe conta a história desta devoção mariana que se espalhou pelo mundo por meio da Ordem dos Padres Mercedários. No contexto da Europa do século XIII, muitos cristãos foram perseguidos por muçulmanos e vendidos como escravos. No trabalho para libertar essas pessoas estava o jovem Pedro Nolasco e outros frades, conhecidos como mercedários, termo originado da palavra mercês, que significa misericórdia. O grupo se tornou uma ordem religiosa a partir da aparição de Nossa Senhora a Nolasco em 1218. Ele tem então essa visitação de Maria que inspira e que confirma todo esse trabalho. E aí a ordem é fundada em 1218. Naquele contexto, os mercedários passavam o ano todo arrecadando dinheiro para depois ir a Marrocos e nas regiões da África
para comprar a liberdade desses cristãos. Só que muitas vezes o dinheiro não era suficiente. Então, muitos mercedários ficavam no lugar daquele cativo que ia embora, uma das ordens que mais deu mártires à igreja. No Brasil, os mercedários chegaram pela primeira vez no século XVII no Pará. Aqui em São Paulo, essa tradicional paróquia Nossa Senhora das Mercês foi fundada em 14 de novembro de 1954 e deu nome ao bairro com título mariano. Pelo crescimento, a presença das Mercês aqui, o bairro acaba também ganhando esse nome, Vila das Mercês. Os mercedários afirmam que ainda há cativeiros na atualidade. Para o Brasil, foi adotada a ação de combate aos vícios. Um dos trabalhos acontece em um recanto de recuperação para dependentes químicos em Goiás. Todas as paróquias, a gente incentiva a formação da pastoral da sobriedade e temos aí o Recanto Mercê como sendo um exemplo concreto do que seria esse cativeiro hoje. Carisma que até hoje atrai novos leigos e religiosos que se inspiram em Nossa Senhora das Mercês. É aquela que olha para os preferidos de Deus, né? Aqueles que estão à margem da sociedade, são aqueles que estão nos cativeiros, né? E atualizando hoje esses que estão marginalizados. Ter esse olhar da visita desse Deus, né? Que vai aos que são excluídos e que a gente tenta acolher com misericórdia. A primavera começou e com ela um novo momento para renovar as forças, a fé e a esperança. Tempo das surpresas de Deus. Essa é a primavera. Foi plantada em frente ao Santuário do Pai das Misericórdias. Com um olhar espiritual é possível perceber sentido e encanto. Mesmo cheia de espinhos, prospera e aí vem a misericórdia. Na alma, o pecado é espinho, mas permeada pela misericórdia, esbanja a graça. Eu acredito muito na primavera, através da renovação das pessoas, né? Do entendimento e da caminhada pela fé, né? Porque sem ela nós não somos nada. Miriam é lá do Amazonas. Por lá só existe inverno e verão, mas consegue interpretar a estação como um presente e por isso se emociona. Para mim seria muito difícil estar aqui hoje. Foi uma viagem programada há muito tempo, né? Mas que hoje eu sei que Deus realizou ela, né? E eu vim aqui exclusivamente para agradecer a Deus e a Nossa Senhora, né? Por toda essa bênção. Já em Minas Gerais, os ipês florescem e mostram o sentido da resiliência. O cerrado nessa época do ano fica bem seco. Dessa região vem o Rafael. E a primavera eu entendo que é o renascimento, onde que a gente começa a ter um crescimento novo, uma vida nova, né? Tanto é que começa a florescer a vida, né? Padre Jonas gostava de observar a natureza e viu que durante o inverno brasileiro, algumas árvores até perdiam a vida e poderiam estar secas. Mas aí pensou, observando o tempo e as estações, que a primavera apresentava um florescer, um renascer. E aí a Canção Nova traz essa proposta. Primavera, tempo das surpresas de Deus, tempo de florescer e resplandecer beleza. Assim como Deus faz novas todas as coisas, a Canção Nova também não é diferente, porque como ela se chama Canção Nova, quer dizer, algo que está sempre novo, né? Se renovando, se recompondo. Depois de um tempo de secura, vem a chuva, vem as flores, Deus nos concede graças especiais. Então, a gente é sempre contagiado pela expectativa da novidade do Espírito. Assim como a árvore, ela perde as folhas para acumular energia, para depois ela explodir em beleza de folha e flor. Assim como a terra seca anseia pela chuva, as lágrimas sinceras de Miriam mostram que para a alma sedenta por Deus, viver a primavera é deixar brotar gotas de esperança e escrever uma nova história. Assista instantes ao programa Para Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná. Às 9 tem Reinflama e às 10 o PHN. Todos estes programas ao vivo. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite e paz para você.